Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo até você uma foto que traz de volta uma doce lembrança de um passado feliz, de uma época em que havia harmonia entre os poderes. Hoje, 25 de julho de 2025, é o dia do colono, o dia do escritor, o dia do viajante, o dia do motorista, o dia da imigração alemã no Brasil, o dia internacional da agricultura familiar, o dia mundial de prevenção do afogamento e o dia internacional da mulher negra, latino-americana e caribenha. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar e do euro, bolsa de valores em baixa, avanço do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Eu ontem estava falando com você a respeito de um telefonema que teria implodido o processo em curso de levar o presidente Jair Highlander Bolsonaro à prisão por supostas violações das medidas cautelares impostas de propósito pelo psicopata de notável ignorância jurídica, cujo nome definitivamente não se pronuncia aqui. Pois bem, o jornalista Joaquim Ribeiro, que foi o primeiro a levantar o assunto do telefonema, agora revela mais detalhes, informando que a conta oficial do gabinete do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos fez a publicação ao lado e que diz o seguinte, abre aspas, o juiz Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que por sua vez cerceou a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando medidas. Em outras palavras, agora se sabe quem deu o telefonema. E agora ficamos sabendo até que os psicopatas que têm medo. Um passarinho pousou na minha janela, aqui na bucólica Orlando, na Flórida, e no seu mavioso trinado, eu, que consigo interpretar o canto das aves, entendi que o encarregado de negócios Gabriel Escobar, que cuida da embaixada norte-americana em Brasília, onde, por acaso, eu trabalhei lá nos anos 70, recebeu um telefonema do secretário de Estado Marco Rubio, determinando que ele fosse ao Itamaraty avisar aos diplomatas e, por conseguinte, ao sindicato do crime organizado controlado pelo psicopata, que, se o presidente Jair Highlander Bolsonaro fosse preso, os Estados Unidos iriam intervir. O aviso foi dado. E é como eu disse há pouco, até psicopata que tem medo. Então, o jeito foi abortar a operação de jogar o presidente lá na masmorra da Papuda. O desembargador Sebastião Coelho, que iniciou o movimento popular intitulado Se Prender, Vai Ferver, também comemorou o recuo do psicopata, que apesar de doente mental, tem medo. Né? Olá, pessoal. Bem, vocês viram que Alexandre de Moraes recuou e não decretou a prisão de Bolsonaro. Ele foi bonzinho? Não. Tudo fruto da nossa mobilização. A mobilização que aconteceu em todo o país. Então nós não podemos, nesse momento, deixar esfriar. Vamos colocar nossas bandeiras nos carros, vamos colocar nossas bandeiras em nossas casas e aproveitar todas as oportunidades possíveis para dizer fora Lula, fora Alexandre de Moraes, como um evento prévio a uma paralisação nacional. Então, meus cumprimentos a todos vocês que participaram desse movimento nacional e vamos pela pauta da liberdade. Nós precisamos lutar por um novo Brasil.
Paz a todos. Até mesmo Dom Léo Assis, bispo de uma dissidência anglicana que atua lá no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a Diocese Católica Episcopal Cristo Rei, se manifestou contra o que está sendo feito a Jair Highlander Bolsonaro. Dom Léo Assis publicou nas mídias sociais o texto ao lado, que diz: a censura imposta a Bolsonaro não é jurídica, é sacramental. Silenciar o herói, canonizar o corrupto. O STF já não julga, pontifica. A toga tornou-se manto sacerdotal de uma nova tirania interpretativa. O desprovido de cabelo não aplica a lei, ele a encena. Silenciar é o novo verbo da ditadura hermenêutica. Hoje, falar é crime. Calar-se, cumplicidade. Que sejamos mártires, jamais cúmplices. Outra informação que foi postada pelo jornalista Joaquim Ribeiro ontem dava conta de que as sanções da Lei Magnitsky para os brasileiros que se consideram autoridades já foram assinadas e indicadas pelo presidente Donald Trump a Marco Rubio, que deveria aplicá-las nas próximas horas, ou seja, hoje. Por isso, nas mídias sociais começou a circular um afetuoso desejo de uma cesta magnitska. Se não ocorreu ou se não ocorrer ainda hoje, o CL News deseja que o seu sábado, o seu domingo também sejam magníficos. Eu ontem falei aqui também para você sobre a caravana da vergonha ou a caravana da traição, em que 8 dos 81 inúteis senadores vão passear em Washington na semana que vem com o nosso dinheiro, a pretexto de buscar uma saída para as sanções tarifárias impostas pelos Estados Unidos ao fazendão. Se essa caravana holiday da desgraça já estava manchada com a presença de 2 integrantes do partido do presidente Jair Highlander Bolsonaro, a coisa ficou ainda pior hoje, quando se toma conhecimento de que a ideia desses desocupados, desses 8 idiotas que buscam fazer contato com o presidente, com o ex-presidente Barack Obama, que eles veem como um trunfo nas negociações relativas ao tarifaço imposto por Donald Trump ao fazendão. Será que esses idiotas não leem notícia? Não sabem que Barack Obama hoje é um pária envolvido com transas homossexuais, transas de pedofilia, consumo de cocaína, traição à pátria, montagem de um esquema envolvendo a Rússia como responsável pelo resultado eleitoral de 2016 e, mais do que isso, responsável pela organização de um atentado para matar Donald Trump antes que ele tomasse posse no primeiro mandato? Será que esses bestalhões não sabem que o Departamento da Justiça do governo Donald Trump acaba de criar uma força-tarefa para investigar Barack Obama? Isso está até na revista Veja. Onde é que esses pilantras inúteis tiraram essa ideia de que Obama seria algum trunfo nessa encrenca em que a quadrilha Petralha meteu o fazendão? Será que isso foi sugestão do Tiririca? É a tal história, né? Deus Pai Todo-Poderoso deu o cérebro, mas tem gente que escolhe não usar, né? E agora um resumo para você do que está acontecendo à sua volta, mas que você não vê. Para começar, a informação de que todas aquelas autoridades que perderam vistos aqui nos Estados Unidos prejudicaram também os familiares. Mulher, filhos, noras, genros, maridos, etc, etc, etc. Esses canalhas têm gente que mora aqui nos Estados Unidos fazendo algum curso, trabalhando em alguma coisa, e essa turma agora não pode mais permanecer em território norte-americano. A coisa chegou a tal ponto que o meio independente informa que os filhos de Lulu Boca de Veludo estão refugiados dentro da representação diplomática brasileira em Nova York. E o próprio Lulu Boca de Veludo, muito tristinho, coitadinho,
está lamentando que a perda do visto agora está prejudicando a agenda de palestras que ele tinha montado com universidades norte-americanas, segundo a revista Oeste. Agora, as propriedades, apartamentos, casas, as contas bancárias, os investimentos são todos confiscados, passam a ser de propriedade do governo dos Estados Unidos. O atual PGR, o venério Paulo Blenot, devorador de sanduíche de batata frita, por exemplo, perdeu a sociedade que ele tinha num escritório de advocacia de Nova York. Paralelamente a isso, saiba que o governo norte-americano não conversa com o Itamaraty e nem com o governo brasileiro. Outro dia, por exemplo, a embaixadora Petralha em Washington, Maria Luísa Viotti, tentou dialogar com o Departamento de Estado e ouviu uma resposta seca, curta e grossa. Agora é tarde demais. Segundo se informa, são apenas 2 os interlocutores do Brasil atualmente com os Estados Unidos. O deputado federal Felipe Barros, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Highlander Bolsonaro, que está morando aqui nos Estados Unidos. E para engrossar o caldo desse panelão gigante onde a petralhada está cozinhando em fogo brando, surge a informação de que o assassino Adélio Bispo, que tentou matar o presidente Jair Highlander Bolsonaro em Juiz de Fora, estava circulando com um carro que pertencia a um deputado federal Petralha. Os insistentes rumores que circulam nas mídias sociais, com fotos e vídeos, inclusive, mostrando o carro e mostrando até a placa, são de que o veículo usado por Adélio Bispo para chegar lá, a Juiz de Fora, ao local onde ele tentou matar o presidente eleito em 2018, era de propriedade do retirante nordestino e hoje deputado Lindbergh Faria, suposto namoradinho da amante Crazy Hoffman. Com isso, Lindbergh, até prova em contrário, estaria diretamente vinculado ao frustrado atentado contra a vida de Jair Highlander Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais o seguinte texto: Minha esposa Heloísa, que não é política e nem milita nesta área, teve suas contas bancárias bloqueadas sem qualquer justificativa legal. Trata-se provavelmente de mais um ato arbitrário ordenado por Alexandre de Moraes. Digo provavelmente, pois jamais fui sequer citado nos inquéritos que ele recentemente abriu contra mim, mas ontem resultaram igualmente nos bloqueios das minhas contas. O desespero de Moraes lembra o declínio de tiranos históricos que preferem o caos nacional e a morte à perda do poder. Ainda há caminhos para ele, fora da toga, mas não creio que lidamos com alguém disposto a recuar voluntariamente. Eu, por minha vez, preparei-me para este momento. Nenhuma intimidação, nem mesmo atingindo minha esposa ou minha família, me fará ceder. Mesmo os criminosos respeitam certos limites. Moraes, não. Ao romper até com o código moral do submundo, nem bandido persegue a família dos policiais e vice-versa, ele escancara seu desequilíbrio e despreparo. Mas não se enganem, tudo isso será usado contra ele. Está tudo calculado em nosso projeto para libertar o Brasil. Por isso, posso ser categórico da nossa parte. Não haverá recuo. Nós venceremos. Outro que está aqui nos Estados Unidos e não deixou de tascar mais uma boa canelada no psicopata é o senador Marcos Duval, que teve contas bancárias e cartões de crédito bloqueados e é acusado de ter saído ilegalmente do Brasil, ele que é norte-americano também. Bom, pessoal, senador Marcos Duval, não estou aqui fugindo, estou curtindo e dando atenção à minha filha aqui no Parque Universal Orlando. E Alexandre de Moraes recebeu 15 dias de antecedência informações de onde eu estaria, qual era o meu voo
o hotel que eu estou e até os ingressos que eu comprei. E olha que eu não respondo a nenhum processo, absolutamente nenhum. E é inconstitucional a apreensão do passaporte. O passaporte não estava com ele. O passaporte está comigo. E entrei pela imigração, pela Polícia Federal, legalmente, dentro da lei, até porque se tivesse que apreender o passaporte, teria que apreender depois de julgado e condenado e preso, e ainda com aval e comunicação do Congresso Nacional. Então quem está confrontando a lei e desrespeitando a Constituição é você, Alexandre de Moraes, não sou eu. Um abraço a todos, porque agora eu vou me divertir. Foram 2 anos e meio de batalha para desmascarar o que você estava fazendo com a nossa Constituição. Valeu. Eu me lembro de alguém que disse certa vez de mostrar suas emoções para as pessoas erradas é o mesmo que ficar sangrando perto de um tubarão. Pelo visto, é mais ou menos isso que acontece com o Fazendão neste momento. Até mesmo o podre Nicolás Maduro, comparsa do maior ladrão da história do Brasil, resolveu trair o CPX, cachaceiro e corno, impondo tarifas de até 77% sobre os produtos brasileiros. A ditadura chavista passou a taxar as exportações do Fazendão sem aviso prévio, gerando uma crise com o estado de Roraima. Por aí se vê que até mesmo os aliados, entre aspas, do picareta que vaga errante pelos corredores do Planalto completamente bêbado, perderam o respeito por ele. E então, você já teve chance de enviar a sua colaboração para que o CL News continue sendo produzido? A sobrevivência desse projeto jornalístico depende de você. Qualquer valor será muito bem recebido. Desde já, obrigado. E não se esqueça, você pode ver o CL News e o segmento de orações sem dificuldade, acessando o meu novo site, clnewsoficial.com. Essa dica é especialmente importante para todos aqueles que nos últimos tempos têm tido problemas para ver o NetJornal nas diversas plataformas de mídia social. Portanto, guarde o clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador e fique bem informado, de segunda a sexta-feira. A revista Oeste informa que a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está preparando uma nova declaração de emergência como base legal para impor tarifas de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A informação partiu de fontes da agência Bloomberg, com conhecimento direto do assunto. A medida ainda não recebeu chancela oficial e deverá ser divulgada até a semana que vem. De qualquer modo, o expediente seria uma maneira necessária para dar sustentação jurídica à sobretaxa que Trump anunciou em razão das particularidades que contornam a atual relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Diferentemente de outras nações sujeitas a tarifas semelhantes, que mantêm superávites comerciais com os Estados Unidos, o Brasil tem déficit. Essa situação, em tese, fragilizaria o argumento econômico norte-americano e abriria margem para questionamentos legais. E agora um aviso para você que ficou sabendo que a China entrou no Fazendão com uma operadora de cartão de crédito, a tal de UnionPay, e que, com isso, as sanções impostas pelos Estados Unidos até agora e aquelas que ainda estão por vir perderam a força. Pois saiba que a UnionPay opera na Bolsa de Valores de Nova York, o que significa que ela opera em dólar também e vai se lascar totalmente se ela for sancionada pelos norte-americanos. Para você ter uma ideia, há algum tempo uma chinesa morando na China foi sancionada pelos Estados Unidos. O governo chinês não ousou manter as contas dela abertas. Todos os bancos chineses fecharam as contas dela e cortaram o crédito dela. Fechou tudo e ela só recebe agora em dinheiro vivo, justamente porque o sistema chinês está atrelado indiretamente ao esquema financeiro mundial coordenado pelos Estados Unidos.
Você já viu falar em invasão de privacidade? Imagine que você decidiu escrever algo e guardar no HD do seu computador. Pode ser uma historinha para crianças, uma narrativa quente e detalhada de um encontro amoroso do qual você jamais se esqueceu, um plano mirabolante para salvar o mundo, qualquer coisa. Você escreveu e guardou no HD do seu computador. Um dia, você se vê envolvido numa trama psicodélica sobre uma tentativa de golpe de Estado que não tinha armas, não tinha exército, não tinha líderes, mas tinha até vendedor de cachorro-quente e de algodão doce. Agora, envolvido na trama do delirante golpe, você teve o seu computador apreendido e a polícia vai ver tudo o que você escreveu e guardou nele. E lá dentro, eles acham um plano que você escreveu para salvar o fazendão. E nesse plano estava prevista a eliminação de alguns elementos perigosos da quadrilha Petralha. O plano não foi mostrado nem enviado para ninguém. Foi apenas uma divagação, uma forma talvez até de desopilar o fígado, com tanta raiva quando você vê o que está acontecendo com o fazendão. Esta é uma invasão de privacidade completamente indevida, injusta, inaceitável. Pois foi isso que aconteceu com o ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes. Ele foi interrogado virtualmente pelo psicopata de notável ignorância jurídica e admitiu ser o autor de um plano para matar 3 criminosos: o cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados, o psicopata de toga, cujo nome não se pronuncia aqui, e o picolé de chuchu, merendeiro e aborteiro Opus Dei. O general alegou que o texto era apenas um pensamento que ele decidiu inadvertidamente digitalizar, mas que o documento encontrado no HD não foi mostrado e nem compartilhado com ninguém. A plataforma YouTube liberou um processo de inteligência artificial que transforma fotos em vídeos curtos. A ferramenta gratuita cria animações com imagens da galeria e oferece efeitos visuais interativos. Um estudo derruba a ideia do chamado macho alfa dominante entre os primatas. A pesquisa revela que as relações de poder de gênero podem variar entre as espécies de primatas. O avanço da medicina está permitindo que se conheça novas coisas, das quais ninguém fazia ideia. Este vídeo comprova. Doutor, a vítima era um petista. Ué, mas como você sabe? Abrimos a cabeça e só tinha bosta. Israel condenou o fazendão por aderir ao processo de genocídio, rotulando a posição brasileira de um fracasso moral. O Itamaraty emitiu nota informando que o desgoverno Petralha de ocupação anunciava que está em fase final para a submissão de intervenção formal no processo em curso na Corte Internacional de Justiça. A minha xará Cláudia Wild informa que, com a retirada oficial do fazendão da Aliança em Memória do Holocausto, o desgoverno antissemita de ocupação do maior ladrão da história do Brasil manda um recado claro ao mundo. O fazendão está, sim, do lado errado e assim permanecerá. A involução civilizacional trazida pelo comunopetismo vai isolar o Brasil ainda mais do mundo livre e desenvolvido. Os punhos de renda do Itamaraty não informaram os motivos para a saída da organização, que foi criada na década de 90 para combater o antissemitismo. É algo realmente vergonhoso. Na Gazeta Brasil, a informação de que o ex-deputado George Santos, um brasileiro que chegou ao Congresso norte-americano como uma figura promissora do Partido Republicano, se entregou na tarde de hoje para cumprir uma pena de 7 anos e 3 meses de prisão. Aos 37 anos, Santos se apresentou ao Instituto Correcional Federal de Fairton, em Nova Jersey, segundo informou o Departamento Federal de Prisões aqui dos Estados Unidos. A condenação faz parte de um acordo judicial firmado no ano passado,
no qual o ex-congressista se declarou culpado de fraude eletrônica e roubo qualificado de identidade. Ele enfrentava 23 acusações federais relacionadas a esquemas criminosos diversos, como lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, falsificação de documentos e declarações falsas ao Congresso e à Comissão Federal de Eleições. Neste dia 25 de julho, em 1536, Sebastián de Belalcázar, um conquistador espanhol em sua busca por El Dorado, fundava a cidade de Santiago de Cali, a atual Cali. Em 1788, Wolfgang Amadeus Mozart completava a Sinfonia número 40 em Sol menor. Em 1837, o primeiro uso comercial de um telégrafo elétrico era demonstrado com sucesso em Londres por William Cooke e Charles Wheatstone. Em 1909, o aviador, engenheiro e inventor francês Louis Blériot fazia o primeiro voo sobre o Canal da Mancha em uma máquina mais pesada que o ar, indo de Calais, na França, até Dover, na Inglaterra, em 37 minutos. Em 1946, na Operação Crossroads, ocorria um teste de uma arma nuclear quando uma bomba atômica foi detonada debaixo d'água na lagoa do atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Em 1953, era criado o Ministério da Saúde. Em 1966, o candidato e futuro presidente Arthur da Costa e Silva escapava de um atentado no aeroporto dos Guararapes, no Recife, que resultou em vários mortos e feridos. Em 1972, jornalistas norte-americanos denunciavam a experiência realizada entre 1932 e 1972 com os negros de Tuskegee, no Alabama, infectados com sífilis e sem receber tratamento, para observar a evolução da doença, mesmo depois de a penicilina se tornar amplamente disponível. Em 1978, nascia na Inglaterra Louise Joy Brown, o primeiro ser humano resultante de uma concepção por fertilização in vitro. Em 1984, a cosmonauta Svetlana Savitskaya, a bordo da nave espacial soviética Salyut-7, se tornava a segunda mulher a ir ao espaço e a primeira a realizar uma caminhada espacial. Em 2002, o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, era inaugurado em Manaus pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E em 2019 era descoberto o asteroide 2019 OK, grande o suficiente para destruir uma cidade e que só foi detectado pelos cientistas ao chegar perto da Terra. Semana praticamente encerrada e esta edição do CL News está quase terminando. Mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer de maneira muito especial a cada um dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal. Aqui vai um forte abraço para a Lu Carioca 24, lá do Rio de Janeiro, Silvia Mascolo, Marisa Miller, Silvana Cortez, José Cláudio PR 1965, Fátima Regina de Carvalho, Marcel Rupper, Solange Socrilo, Carla Brandi, Bruno Andrade, Rodrigo Rocha, Ezequiel Ramos e para o meu amigo Álvaro Inácio Ferreira Filho. Ah, e mais uma coisinha. Você se lembra do Dr. Enéas Carneiro, que todo mundo achava que era doido, que falava coisas que ninguém acreditava, né? Pois é, já naquela época ele dizia com todas as letras que, abre aspas, o governo do PT nunca se importou com o povo trabalhador. Deu, sim, alguns doces, balinhas para ludibriar, mas não disse que o recheio tinha sabor de pimenta. Fecha aspas. Será que você acreditaria nele agora? Até a semana que vem.